Legal, obrigada, Renato. Só para destacar, assim, dos clientes que a gente já tem na Prodic e outros que não são clientes ainda, que estão acompanhando aqui o webinar, a ferramenta da Pautum, ela contribui muito para aqueles clientes que não têm como dedicar, às vezes, uma verba, direcionar uma verba ali para poder contratar uma agência, um designer, para ter uma Ju ali internamente, né? Então, a Ju está trazendo os recursos para que tudo isso seja otimizado, porque muitas vezes toda a operação da comunicação fica sobrecarregada, talvez com algumas demandas, inclusive sazonais, e aí você não tem mesmo que você tenha, né, uma área dedicada ao marketing exclusivo, existe uma fila ali de projetos, de produtos, então ficar aguardando esse timing e casar todas as ações, às vezes, é um pouquinho complicado. Então, essa ferramenta a gente super recomenda, não à toa aí a parceria, né? Porque ela consegue contribuir muito positivamente para todos os tipos de empresa, todos os níveis aí, portes também, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre boas práticas, né? Então, quando a gente está construindo um conteúdo para a TV corporativa, o que a gente deve priorizar, né? Então, assim, a ideia, a expectativa é reter a atenção do colaborador, do espectador, né? E a gente fala espectador porque muitas vezes a TV corporativa está posicionada em ambientes onde você tem um público ali externo, pessoas que circulam naquele ambiente e que podem ali ser engajados por essa postagem, por essa TV, né? Então, é muito importante a gente priorizar que seja uma comunicação atrativa, né? O mesmo comportamento que a gente tem ao assistir a televisão, né, nas nossas casas, a gente vai lá procurar um filme, qualquer coisa, a gente vai se impactar primeiro pelo visual, depois a gente vai ler a informação. Então, a parte visual ela é fundamental, né? Então, usar a ferramenta aí da Pautum para poder construir layouts que sejam interessantes visualmente, né? Além disso, a informação tem que estar posicionada ali corretamente, a gente tem que ter uma fonte de leitura confortável, um tamanho, né, de fonte confortável, ela tem que ser uma publicação, um visual dinâmico também, trabalhar uma linguagem direta, mensagens sucintas, né? Porque às vezes é um ponto de espera forçada, mas muitas vezes é um ponto de passagem. Então, a gente tem que pensar, claro, né, em todos os tipos de público, uma leitura confortável para todo tipo de pessoa. Então, não adianta a gente colocar muitos caracteres de texto e você não conseguir que a pessoa leia aquilo tudo corretamente, né? Fica uma informação picada. E até o que o Renato comentou, da gente conseguir direcionar as pessoas em call to action, né? Então, usar o QR Code na tela, você consegue jogar a pessoa para ler mais informações em outro lugar, em outro local, para que ela possa talvez preencher um formulário. Às vezes as equipes ali de gente de gestão utilizam muito a TV para poder atualizar banco de dados, fazer pesquisa de clima. Então você consegue atrair a atenção da pessoa por um visual interessante e automaticamente conduzir ela para as ações que ela precisa tomar por conta daquela demanda interna, enfim, das necessidades da empresa com aquela comunicação, né? Então, é muito importante ter todas essas características pautadas ali dentro do layout. Por isso que nem sempre a pessoa que está na gestão ali de um projeto de TV corporativa tem a expertise do layout, de construir o layout, né? Então, essas ferramentas, como a Pautum, elas conseguem permitir que a gente tenha um layout que seja esteticamente organizado, que os elementos estejam ali se conversando, com as boas tendências ali de mercado também de design, né? A gente tem mudanças o tempo todo nessa questão de design, então a gente tem que estar também antenado com o que existe de novo, né, em elementos, em recursos, em funcionalidades, toda essa parte visual é super importante. E aí, com isso, você vai ter uma comunicação que vai cumprir o propósito, né, de realmente comunicar, de ser lida por todos. E a informação, né, gente, acho que é bem importante a gente reforçar, porque envolve quem está redigindo esse conteúdo, né, quem está realmente por trás do conteúdo que vai ser comunicado. É importante tentar trazer uma linguagem direta, né, utilizar ali poucos caracteres, mas trazendo todo o contexto. Se for necessário usar o recurso de QR Code para mais complemento, é uma ótima tática. Às vezes você vai desmembrar um conteúdo em várias notícias, e essas notícias têm que se conversar por algum modo, né? Nem que seja pelo visual. Então, a notícia que está no template aí, que a gente está vendo no exemplo de segurança do trabalho, está vindo num layout característico, e você vai saber
que todos aqueles comunicados se conversam, né? Então, você dá pílulas de conteúdo. Então, é um texto sucinto, direto, um tamanho de fonte confortável, tudo isso é muito importante. E, assim, evitar um layout muito poluído, porque senão o espectador não vai saber nem para onde ele tem que olhar, onde que ele tem que dedicar ali a atenção dele. Então, ele vai pegar a informação porque o layout chamou a atenção, a hora que ele começa a ler, ele já vai querer prestar atenção em outro elemento que está ali se movimentando, e aí começa a ficar um pouco, né, over. Então, essa cautela, tudo isso, assim, unindo a Pauta 1 e unindo ali os recursos da Prodigy que a gente tem, dá para construir uma comunicação muito assertiva, né, muito bem ali, que possa cumprir o papel de comunicar, né, e que possa gerar um engajamento ali com os colaboradores, aí envolve um pouquinho de recursos que a gente tem na Prodigy, mas assim, tem ótimos recursos aí para a gente conseguir construir um layout de altíssimo nível de qualidade. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, então a gente pode ter um texto mais longo, e uma foto, então a foto também é muito importante, a qualidade dessa imagem, o recorte dessa foto, né? Não dá para pôr uma foto cortando ali uma parte da pessoa. Então, ter essa cautela, né, de produzir esse material internamente, já pensando onde ele vai ser posicionado. Temos a opção ali, como a notícia do Membros da CIPA, um textinho mais curto, é só o nome do colaborador, trazendo destaque. Então, a foto, mais uma vez, super importante, a gente traz o nome e a área do colaborador. A opção ali do aconteceu aqui, ela já tem um destaque maior para a imagem. Então, mais uma vez, o reforço de uma imagem de qualidade e um texto que ele é quase uma legenda, né? É mais o comportamento que a gente está habituado ali a ver em postagens e tudo mais. E o último, eu gosto muito desse layout, ele é bem colorido, tal, para comunicar aniversariantes do dia. E a gente tem vários modelos que vocês podem trabalhar, dependendo também do nível de quantidade de colaboradores, né, o nível de exposição ali dos aniversariantes, da exibição. E aí ele é um layout que ele tem várias entradas, né? No mesmo vídeo de background, que é o que a Juliana vai mostrar para a gente ali como constrói, você consegue brincar com as entradas da informação. Então, você pode ter uma abertura, como a gente tem o Feliz Aniversário, depois você tem um tempo ali de, no mínimo, uns 20 segundos, que a gente recomenda, onde você vai exibir a sua notícia, e depois, nesse caso do aniversariantes, ainda entra uma mensagem de parabéns, que é uma mensagem geral ali da empresa para os colaboradores. Então, construção desse vídeo, ela deve ser pensada, ela tem que ser, tem que ter ali um bom briefing ali, entendendo que o propósito daquele layout, para que você vai usar aquele layout, e aí a ferramenta da Pauta 1 vai conseguir contribuir. Aqui a gente está mostrando um layout de corte customizado. Então, a Prodigy hoje possui, na construção das editorias, né, que o Renato comentou ali, que é o modo que a gente trabalha, e é um modo que a gente recomenda que todos os clientes trabalhem, né? A gente consegue ter crops customizados de foto. Então, às vezes, o logo da empresa ele pode virar ali uma máscara para a sua imagem. Então, você consegue trazer elementos da identidade visual da empresa dentro do crop. Ou mesmo trabalhar com formatos diferenciados, né? Ali embaixo, a gente tem um exemplo sem foto, porque muitas vezes não precisa de imagem, né? Às vezes, você vai ter que caçar uma imagem para tentar representar aquela notícia e não vai ser tão simples. Então, mais simples você trazer realmente só a notícia. E aí você ganha espaço no seu layout, conseguindo ali aplicar o texto, talvez um pouquinho, uma fonte um pouquinho maior, um pouquinho de texto a mais, né? Que é o que todo mundo sempre pede, quem vai redigir conteúdo sabe da dificuldade, o desafio, na verdade, não é uma dificuldade, é um desafio de comunicar em poucas palavras, né? E ali a opção, gente, da festa junina é um layout onde você pode novamente brincar com o vídeo, né? Então você consegue ter a utilização da foto como opcional, porque o próprio background do vídeo traz elementos que podem ocupar o espaço onde seria uma foto. E aí, se por acaso você tem uma notícia que tem uma imagem específica, essa foto vai ser posicionada em cima desse espaço ali onde tem os elementos da festa junina. Então, você consegue trabalhar das duas maneiras usando o mesmo vídeo de background. Então, dá para otimizar a comunicação e a construção da editoria e dos vídeos de acordo realmente com a necessidade. É bem importante ter um planejamento, né, editorial, um planejamento ali para cada vídeo que você vai construir, cada proposta de cada editoria, antes de você começar a pôr tudo isso em prática, né? Então, algumas dicas bem importantes aí que a gente considera.
e que a gente reforça com os nossos clientes ali em todos os treinamentos que a gente conduz. Aqui eu comentei um pouquinho sobre isso no template de aniversariantes, né? Mas aqui fica bem claro também, a gente fez um layout para o Dia dos Animais. A gente tem uma introdução que ela pode durar de 3 a 8 segundos. Claro que aqui a gente está falando de boas práticas, né? A Prodigy sempre vai orientar o que a gente, com a nossa expertise, considera bom para vocês utilizarem na TV corporativa. E aí cada um vai construir do modo que quiser, né? Introdução de 3 a 8 segundos, trazendo ali o porquê dessa editoria. Então, um layout super bacana, falando do Dia dos Animais. Depois a gente tem de 15 a 20 segundos, que é um tempo de leitura confortável, principalmente porque a gente tem pouco texto, né? A gente está trazendo ali, se eu não me engano, é a cachorra da Vicky, né? A Donatella. Então a gente está trazendo... Adorei que ela está aparecendo aí, gente, está famosa. Então, foi providencial, né? Aí a gente tem a Donatella no destaque com o nome do pet e o nome do tutor. Então, são informações mais sucintas, né? Então, a gente consegue ter um layout com mais elementos, com mais animação também. E depois, a desconstrução do layout. Gente, essa parte é muito importante para que a programação fique fluida. Não fica aquele corte seco, né? Que sai repentinamente e aí entra outra coisa em seguida. Então, você conseguir colocar uma transição de saída e de entrada, né? Você consegue criar uma programação fluida, que entre um conteúdo e outro seja uma coisa assim harmônica, né? Não é um corte muito seco. Então, isso é bem importante quando forem usar ali a Powtoon, considerar tudo isso. Tamanho de texto, gente. É difícil, é desafiador mesmo a gente escrever muita coisa em pouco conteúdo, mas eu acho que a própria prática aí dos últimos anos de vivência em redes sociais, né? Então, todo mundo foi se habituando com isso, principalmente porque a gente tem que entender também o comportamento usual, não sei se é bom ou ruim, mas da gente não dedicar tanto tempo à leitura, né? Leitura não de hobby, mas eu digo de ler um e-mail com atenção, a gente às vezes vive num ritmo mais corrido e a gente acaba não dedicando tanta atenção à leitura de fato daquela informação. Então, limitar o texto na TV, não só por conta do layout, do excesso de informações e do tamanho de fonte que fique confortável, mas também entendendo que as pessoas elas precisam ler o que é importante. Então, você vai destacar no seu texto o que é realmente a notícia em si, né? Aqui a gente está trabalhando, nesse caso de EPIs, com 3 informações. No sistema da Prodigy, a gente consegue trabalhar com até 3 campos de texto, né? Então, são textos dinâmicos que você vai personalizar nas postagens. E a gente tem um título, uma descrição e uma fonte. O título, até 30, 35 caracteres, fica bem ok, porque você consegue colocar um tamanho de fonte legível. Temos que pensar sempre no ambiente onde a TV está inserida, tá? Se a TV está num lugar muito alto, muito distante ali, essa fonte não pode ser muito pequena, senão ninguém vai enxergar nada, tá? Descrição, até 210 caracteres, salvo algumas exceções, dependendo do layout, a gente consegue chegar nos 250 ali com bastante tranquilidade. E a fonte, que na verdade ela pode servir como fonte de fato para você trazer ali a origem daquela informação ou como complemento de informação. Você pode usar esse terceiro campo também para escrever mais alguma coisa que você precisa comunicar. Bom, aqui a gente está falando um pouquinho de manual de marca, variar formatos. A gente tem, é muito bacana, né, na TV corporativa, você realmente trazer formatos diferenciados. Então, você pode desenvolver talvez uma vinheta completa, onde você não trabalhe com recursos de editoria, porque a vinheta em si ela já é mais fluida, o texto é fluido, o texto tudo entra ali com animação, então fica mais interessante e você faz uma troca ali de atenção, né? O colaborador está assistindo aqui um monte de notícia, de repente chega uma vinheta que pelo visual, pelo formato, vai reter a atenção dele, né? Ele vai querer talvez parar ali em frente à tela para poder enxergar esse vídeo até o final. Então, a vinheta ela é muito importante de ser utilizada. Buscar ali o que você tem de elementos no manual de marca da sua empresa que você possa aplicar, o que pode virar um crop de foto, as cores, respeitar as cores de cada empresa, né? Muitas vezes a gente tem conteúdos ali da Prodigy, algumas empresas têm limitações de utilização, claro, porque precisa seguir o manual de marca, e aí na Powtoon vocês vão conseguir determinar as cores que vocês querem utilizar, busquem ali entender um pouquinho sobre o manual de marca, né? Conversar talvez com as áreas responsáveis para você conseguir trazer
esses elementos e conseguir aplicar vários formatos e vários layouts diferenciados. E percebam que aqui nesse exemplo, os layouts se conversam de alguma maneira, porque todos estão dentro da mesma identidade visual. E aí você destaca ali uma cor mais ou menos para conseguir fazer essa nuance dentro do que a marca permite, né? Estou falando um pouquinho a mais, que eu sei que a gente tem tempo, mas desculpem aí se eu estiver falando mais do que eu deveria, tá? Que o backstage ali já está... Aqui é biblioteca de conteúdos da Prodigy, né? Então, claro, a gente está trazendo essa parceria bem bacana para poder construir vídeos, só que a gente entende que em alguns momentos não vai ser possível dedicar esse tempo a construir novos vídeos, né? Ou às vezes existe uma necessidade de talvez já ligar a TV e já colocar a informação no ar. Então, a gente tem muitos conteúdos na nossa plataforma, né? Os conteúdos Prodigy, que são desenvolvidos pela equipe de criação da Prodigy, que é uma equipe maravilhosa, né? E todos esses materiais que a gente está mostrando aqui são, inclusive, da equipe de criação e algumas da equipe de marketing, então são todos incríveis. E aqui a gente tem esses modelos que a gente consegue já aplicar na programação também. São modelos mais simples, claro, né? A gente não consegue ali padronizar, aplicar a identidade visual da marca, né? Os elementos em si. Para isso, vocês têm que usar realmente a Powtoon, mas eles são layouts que podem servir para algum momento de necessidade, e eu tenho vários exemplos aqui de aplicação, né? Eu tenho, inclusive, ali uma galeria de fotos, onde eu posso aplicar 3 imagens e uma única legenda. O nosso modelinho ali está repetindo a imagem, mas, na verdade, seriam 3 imagens diferenciadas, né? E você pode ter ou uma única legenda ou uma legenda por foto. Então, é um formato que a gente ainda não tinha visto, que é bem bacana. E esse diferencial, então aqui eu tenho um pack onde as cores se comunicam, então todas as editorias institucionais, elas estão interligadas por conta das cores, porém são propostas diferenciadas em cada layout, com mais texto, com mais destaque para foto, enfim, tudo isso já está dentro do Project Manager, tá?